Graça e paz para todos, meus amados e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Eu gostaria tão somente nesta tarde trazer uma reflexão da Palavra do Senhor para os nossos deleites espirituais, que está no livro de 1 de Reis, no capítulo 17 e no versículo 14, que diz assim a Palavra de Deus: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre esta terra. Meus queridos, eu fiz questão de ler essa porção da Palavra de Deus, porque, meus queridos, uma palavra que vem da parte de Deus pode salvar uma vida e pode mudar a história de alguém. Quando você vê essa passagem que fala acerca do profeta Elias, você vai ver que essa introdução que eu falei tem tudo a ver com esse texto. Porque a palavra de Deus nos fala, meus queridos, que Elias, ele tinha profetizado ao rei Acabe que durante os anos seguintes não ia cair chuva sobre a terra e nem sequer um orvalho. E diz a palavra de Deus que depois que o profeta Elias deu aquela profecia, Elias ele sai da presença daquele rei Acabe, porque Deus tinha mandado Elias ir para o ribeiro de Querite. Até porque, meus queridos, o rei Acabe não gostou daquela profecia e começou agora a perseguir o profeta, tanto ele como sua esposa Jezabel. E ali no ribeiro de Querite, meus queridos, a Bíblia vai dizer que Deus, ele sustentou o profeta Elias com pão e água do ribeiro, porque os corvos, eles traziam alimento para Elias, traziam carne, traziam pão para Elias. E Elias, meus queridos, tomava ali algo daquele ribeiro, porque a profecia de Elias tinha se cumprido. Tudo aquilo que Deus tinha falado para aquele profeta, quando Elias saiu ali para profetizar contra aquele rei Acabe, Deus usou a boca de Elias e Deus cumpriu com aquilo que Elias tinha profetizado, porque Deus, meus queridos, ele cumpre com aquilo que ele fala. E diz a palavra de Deus, meus queridos, que de repente o ribeiro secou. Não tinha mais água, os corvos não traziam mais alimento, não trazia mais pão, não trazia, aleluias, mais carne para Elias comer. E tem momentos na nossa vida, meus queridos, que a gente passa pelo deserto, a gente passa por escassez, muitas vezes falta tudo na nossa vida, muitas vezes falta alimento, muitas vezes a nossa despensa está vazia, muitas vezes a gente não tem nem sequer um dinheiro no bolso para comprar um pão, nem sequer para poder, meus queridos, pagar uma passagem de ônibus. É a escassez que chega na vida de qualquer um. O deserto também chega. Só, meus queridos, que o deserto na vida do crente é só por um pouquinho de tempo. Porque o deserto, meus queridos, é somente uma fase. Mas depois do deserto, Deus faz com que venha para nós os tempos de refrigério para nossa alma. E diz a palavra de Deus que quando aquele ribeiro secou, Deus mandou que o profeta fosse para a casa de uma mulher viúva lá em Serepta. E o que me chama a atenção é que Deus disse: olha, eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Meus queridos, olha só como Deus é maravilhoso. Talvez o profeta Elias não estava entendendo nada. Porque se a mulher era uma pobre viúva, se ela não tinha nem para ela, como é que ela podia sustentar o profeta? Meus queridos,
Deus sabe aquilo que ele faz. E a Bíblia vai dizer que quando Elias chega ali na casa daquela pobre viúva, ela estava, meus queridos, apanhando gravetos na porta da sua casa para fazer um bolo para o seu filho. Depois que comesse, aquela mulher não tinha mais nada, então ela ia esperar a morte, porque não tinha mais alimento, não tinha mais nada, não tinha água. E quando aquele profeta chega, a Bíblia vai dizer que ele pede para ela água. E diz assim, ó, a palavra de Deus aqui, deixa eu ler aqui o texto, meus queridos, porque fica até melhor, aqui no capítulo 17 e no versículo 10. Então se levantou e foi-se a Sarepta, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha e um pouco de água para beber. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Meus queridos, o profeta Elias, ele estava com fome. Ele estava, aleluia, com sede. E quando ele pede ali aquele alimento àquela mulher, ela diz assim no versículo 12, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Meus queridos, que situação difícil daquela mulher. Ela não tinha nada, meus queridos. Ela só tinha um pouco de azeite. Ela só tinha, meus queridos, um bocado de farinha. Ela estava numa situação, meus queridos, muito difícil, porque a seca também tomava conta daquela cidade. Mas a palavra de Deus nos fala que quando o profeta Elias profetizou, disse assim no capítulo 13, e Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-me para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até que o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Meus queridos, na hora que aquele profeta profetizou, aquela mulher, meus queridos, ela não teve dúvida que aquele homem, aquele profeta Elias, ele estava sendo usado por Deus. Então ela obedeceu o profeta, fez conforme o profeta estava lhe dizendo. Então ela fez primeiro para ele e depois ela fez para ela. E assim como ele tinha profetizado, aconteceu. Aquela mulher, meus queridos, ela não teve mais necessidade. Aquela mulher, meus queridos, ela teve alimento suficiente todos os dias para alimentar ela e o seu filho. Porque aquilo que Deus, ele fala, como eu acabei de falar no começo da mensagem, Deus, ele cumpre. Porque Deus é um Deus verdadeiro. Deus é um Deus, meus queridos, que cuida dos seus. Ele olha para aqueles que são pobres, ele olha para os necessitados, ele olha para aqueles que são desprezados, aqueles que estão na sarjeta. Todas essas pessoas, meus queridos, elas são amadas por Deus. E se a pessoa reconhece que Deus é soberano, que Deus é aquele que mandou o seu filho aqui na terra como um pão vivo que desceu do céu, meus queridos, com certeza não vai faltar alimento na tua casa, não vai faltar saúde no meio da tua parentela, no meio dos teus filhos, porque Deus, ele está presente na tua vida.
E o que me chama a atenção, meus queridos, é que aquela mulher, ela fez primeiro para Deus, para depois fazer para ela. Muitas vezes, meus queridos, as pessoas têm o costume de fazer tudo primeiro para si, e o restante, a sobra, dá para Deus. A pessoa tem 24 horas, meus queridos, durante o dia, mas prefere fazer as coisas tudo para si, e no final do dia a pessoa oferece alguma coisa para Deus. Não é assim não, meus queridos. Primeiro, o nosso dia tem que começar a gente oferecendo o melhor para Deus. A gente tem que estar aos pés do Senhor, louvando a Ele, entregando a Ele as nossas petições, entregando para Deus tudo aquilo que a gente precisa na nossa vida, para que Ele possa nos atender. Amém? Primeiro a gente tem que fazer para Deus, para depois a gente fazer para a gente. Amém? Então, meus queridos, que fique esta breve reflexão nesta tarde para as nossas vidas, para os nossos deleites espirituais, e que você ore pela minha pessoa, Diácono Cristiano Sales, para que Deus assim Ele possa estar sempre me usando na pregação da sua palavra. Eu sou carente das suas orações. Amém, meus queridos? Então, medite nesta palavra e que Deus os abençoe.